A igreja pode crescer de várias formas. A primeira forma é que ela pode ficar muito famosa, e aí, quando você abre igrejas filhas, de alguma maneira, a força da igreja mãe ajuda ali. Pode ajudar novas unidades a crescerem. Uma outra forma de crescer é que pode haver nessa igreja um tipo de movimento em direção às necessidades humanas. Culto de cura, culto de ficar milionário, culto de ficar bilionário, culto de prosperidade total, culto disso, e aí muita gente acaba indo para ali em busca de alguma coisa. Quando ele pegar aquela coisa, ele para de ir ali. Mas se ele não pegar a coisa, também ele para de ir ali, porque ele fala: fui lá e não peguei também. Mas a igreja cresce por um tempo, dá uma sensação de crescimento. Uma outra forma da igreja crescer é ter uma figura famosa, um cantor famoso. Às vezes as pessoas vão ali para ver aquele cantor e tudo, mas assim, depois de um tempo cansa. Ninguém vai ficar ali por causa do cantor muito tempo. Uma outra forma de crescer é a igreja estar meio que sozinha num lugar aonde muita gente está mudando para lá. Você tem uma localidade e tem uma igreja lá, e de repente faz um loteamento, muda um monte de gente, aí só tem aquela igreja. Também pode crescer a igreja por causa de migração. Uma outra coisa que faz uma igreja crescer, eu chamo de entretenimento gospel. São igrejas que fazem culto semanal com cantor e pregador toda semana, cantor e pregador, cantor e pregador, cantor e pregador. Se baseiam só nisso, seu ministério, e então um monte de gente de outras igrejas vai para lá, para ver o cantor e o pregador diferente toda semana. Mas assim, também não cria liga. É um grupo que vai um período, depois outro grupo vai outro período, é meio que rodízio. Mas existe um outro tipo de crescimento, e é desse que eu quero falar. Eu quero falar do crescimento movido pelo Espírito Santo. Eu quero falar do crescimento que ele é em quantidade, mas ele tem fundamento de qualidade, em que as pessoas evangelizam e falam de Deus, porque elas estão cheias, e só extravasam o que elas já estão carregando. Eu quero falar de um crescimento aonde você não consegue ir numa padaria, num restaurante, ir num banco, ir numa farmácia e não convidar para vir para a igreja, porque o amor de Deus está dominando tanto a sua vida, que você não consegue encontrar com alguém e não mostrar para ele o amor de Deus. E então, quando a gente fala desse crescimento movido pelo Espírito de Deus, nós precisamos pensar: será que o crescimento que a gente está tendo, ele está sendo movido pelo Espírito de Deus? O menino fez uma prova de matemática, tirou 10. Será que ele tirou 10 mesmo? A professora deu 10, ela só não sabia que ele tinha colado. Ele tirou 10 aos olhos da professora, mas ele não tirou 10 aos seus próprios olhos. Ele sabe que ele não tirou 10, e ele não tirou 10 aos olhos de Deus. Aqui o crescimento dessa igreja tem sido uma coisa linda, exponencial, mas nós queremos que o crescimento aqui seja nota 10 aos olhos do Espírito Santo de Deus. E é por isso que eu quero ler um texto com você, Atos capítulo 13. Atos capítulo 13, a partir do verso 1, nós vamos ler um texto que nos mostra como é o crescimento movido pelo Espírito Santo de Deus. Diz assim, Atos capítulo 13: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo:
separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Viajaram por toda a ilha até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo um homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: filho do diabo e inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, profundamente impressionado com o ensino do Senhor. De Pafos, Paulo e seu companheiro navegaram para Perge, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. De Perge prosseguiram até Antioquia da Pisídia. No sábado entraram na sinagoga e se assentaram. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga lhes mandaram dizer: irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, falem. Pondo-se de pé, Paulo fez sinal com a mão e disse: israelitas e gentios, os que temem a Deus, ouçam-me. Queridos, é interessante que no versículo 2, nós vemos que a igreja estava fazendo o quê? Adorando e jejuando. A igreja não estava fazendo nenhum planejamento estratégico, a igreja não estava fazendo nenhum plano de organização de algum ministério, a igreja não estava fazendo nenhuma campanha, estava simplesmente jejuando e adorando, jejuando e adorando. Não havia necessidade de cantor de fora, pregador de fora, não havia necessidade de aparatos maravilhosos. Tudo isso é muito bom, pregador, cantor, o som, o equipamento, a guitarra, mas não havia nada disso. Mas tinha gente adorando e gente jejuando. E quando eles começaram a orar e jejuar, talvez a pergunta seja: por que que eles estavam jejuando? Dois motivos. Eles estavam jejuando porque eles queriam presença de Deus na vida deles, porque sem presença de Deus, as tentações engolem a gente. Todo dia você sai de casa, tem 1000 tentações te esperando. Um dia desse eu parei com um carro assim, meio atravessado, porque a Bianca foi pegar um negócio no mercado, e ela só ia pegar uma florzinha e entrar no carro para a gente levar no aniversário que a gente estava indo. E eu fiquei naquele cantinho e dava para passar, mas um senhor, ele embicou o carro de um jeito que ele ficou um pouco atrapalhado para passar. E aí eu dei uma ré com o meu carro e ainda ficou um biquinho, e ele foi e botou o braço para fora e falou um monte para mim. Meu irmão, meu sangue subiu. Meu irmão, que raiva que me deu. Eu estava calminho, tranquilo, mas quando eu vi o cara botar a mão para fora, do nada, uma bobeira, sabe? Era só dar uma rezinha e sair. Não. Rapaz,
Aí você é diferente, você é calmo, sereno, tranquilo, sigo distante nesse viver, você é assim, mas eu sou gente, gente. Aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, e se ele desce do carro e resolve dar uns murros aqui no vidro do meu carro? E se ele resolve tentar arrombar o carro e me dar um tapa? Eu não ia apanhar, irmão. Você está entendendo como você pode ser tentado quando você menos imagina? Você está entendendo como você pode ser provocado do nada quando você menos imagina? Você está entendendo como você está a 1 minuto de uma atitude horrível na sua vida? Eles jejuavam para ficar em constante vigilância com Deus. E por que eles jejuavam também? Eles jejuavam porque gente com intimidade com Deus pede no ouvido de Deus as coisas. Se você tem intimidade, você fala olho no olho. Eu, quando preciso falar uma coisa com a Bianca, eu falo para minha mulher onde? Olho no olho, amor. Oh. Intimidade. Eles queriam intimidade porque eles tinham os seus pedidos, e não há pecado nenhum de filho pedir para pai. Meus amados irmãos, eles jejuavam, eles adoravam, e aí olha o que aconteceu. Diz o texto que havia ali profetas e mestres. Aquela igreja é uma igreja de voz profética, é uma igreja onde o Espírito de Deus fala às pessoas, e essas pessoas comunicam a verdade de Deus. O povo respeitava a voz de Deus, e quando eles começaram a jejuar e orar, o que foi que Deus falou com eles? Diz assim: enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Paulo para a obra que os tenho chamado. O Espírito Santo falou assim: separa Barnabé e Paulo. E eles falaram: separa Barnabé e Paulo? Eles não vão ficar com vocês não, eles vão seguir um outro projeto. E aí esses homens ouvem aquilo, e eles decidem atender. Deixa eu te falar uma coisa, tem muita voz profética que é liberada sobre a tua vida, e você que decidiu não obedecer. Tem muita coisa que esse púlpito libera sobre a tua vida, que você nunca quis ouvir. Tem muita coisa que Deus já mandou te dizer várias vezes, de várias formas, e você não obedeceu, e você reclama que alguma coisa não aconteceu ainda. Não aconteceu porque você ainda não é obediente o suficiente para receber. Quando eu fui pastorear lá na Barra da Tijuca, não foi para pastorear aquela igreja que cabe 4.000 pessoas sentadas, irmão. Não foi para pastorear jogador de futebol, gente famosa, gente que isso, gente aquilo, e gente também humilde, gente simples, ou seja, todo tipo de gente. Não, naquele momento, não tinha nada disso não, irmão. Não foi para ir para lá para ter um salário que me desse tranquilidade, não, irmão. A reserva que eu tinha de vida, eu estourei ela todinha, eu pagava para trabalhar, irmão. Não foi para ser servido, não, irmão. Eu fiz faxina, irmão. Eu limpei calha para tirar folha, para a água não entupir tudo e cair na cabeça das pessoas. Não tinha dinheiro para fazer propaganda nenhuma. Eu mandei fazer uma faixa plástica, escrevi Igreja Batista Central da Barra, que era o nome antigo da igreja, com uma seta vermelha enorme, 6 metros de faixa, e os meninos estavam segurando lá na Avenida das Américas a faixa. Aí vinha a Colurbe para tomar a faixa. Aí os meninos ligavam: pastor, estão vindo. Eu saía correndo de casa. Ô, meu irmão, me afasta aí, meu irmão. Era um inferno todo domingo, aquela brigaiada. Aí eles às vezes rasgavam a faixa, eu fazia outra faixa. Tinha dinheiro, eu fazia a faixa, era mais barato que qualquer anúncio, jornal, revista, não tinha dinheiro. A faixa pintadinha, botava aquelas faixas baratas. Depois eu fiz até uma de lona, tal. Eles rasgavam, fazia outra. Meus irmãos, a voz profética está disponível. Pastor, nunca um profeta falou comigo. Sabe por quê? Que você não sabe o que é profecia ainda. Você está achando profecia quando alguém fala assim: eis que te digo.
recebe terra. Deixa eu te falar, queridos, 1 Coríntios 11, versículo 3, define o que é profecia. Profecia é uma palavra que produz edificação, exortação e consolo. É isso que é profecia. Edificação, vamos lá, meu irmão, continua. Exortação, não está certo não. Consolo, calma, Deus é contigo. Quando essa palavra entra na tua alma, produzindo uma das três coisas, a profecia entrou. Pastor, uma profecia não pode ser futuro? Não pode. Para produzir exortação, consolo e edificação. Mas a palavra profética não é anunciação de futuro. A palavra profética não é uma sensação de cartomante gospel, não, irmão. A palavra profética muitas vezes é a palavra do teu presente e não do teu futuro. E às vezes é uma explicação do teu passado e nem é do teu futuro. E a palavra profética está sendo liberada, mas o povo de Deus às vezes não quer ouvir. E aquela igreja ouviu, e eles falaram: olha, separa Barnabé e Paulo. Mas para quê? Porque eles vão sair pregando pelo mundo. Aí eles falaram assim: é mesmo? E como é que eles vão pagar a viagem? Aí o Espírito Santo falou assim: vocês vão pagar. Quer dizer então que nós vamos perder o Paulo e o Barnabé aqui na igreja, e ainda vamos ter que tirar dinheiro do bolso para mandar para eles? É isso mesmo. E aquela igreja obedeceu. E então a igreja começou a crescer. A primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé seguiram, João Marcos se uniu a eles, e eles começaram a plantar a igreja. Chegava numa cidade, irmãos, pregava alguns dias, e o milagre já acontecia, gente se convertia, gente era transformado, em poucos meses, gente era discipulada e virava pastor. Era um negócio de doido. E eles iam para cá e para lá, para cá e para lá, e o evangelho ia se multiplicando. Meus irmãos, esse é o crescimento do Espírito Santo. Meus irmãos, quando chegaram em uma determinada cidade, em 3 semanas plantaram a igreja em Tessalônica. 3 semanas, tem noção do que é isso? Você ganhar para Jesus, discipular e transformar em liderança da igreja em 3 semanas, só pelo Espírito Santo. Só pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo agir aqui na igreja, daqui sai 20 pastores, e não vai ter um canto da cidade sem uma igreja, e não vai ter uma cidade ao redor sem igreja, e essa igreja vai plantar a igreja em tudo quanto é canto, e daqui vai ser enviado gente, inclusive, para outros países, e vão prosperar, porque a voz profética, ela antecede um milagre. Agora, quando é que o Espírito Santo é que move o crescimento da igreja, gente? Quando é que a gente pode dizer: ah, é o Espírito Santo que está fazendo o crescimento da minha igreja? Quando algumas coisas acontecem. Primeiro, as pessoas não medem esforços para que outros conheçam o amor de Deus. Quando é o Espírito Santo movendo uma igreja, a igreja passa a não medir esforços para fazer toda a cidade de Petrópolis conhecer o amor de Deus. Dá uma olhada no texto, versículo 2, diz assim: enquanto adoravam e jejuavam, disse o Espírito: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Opa, a igreja enviou, mas quem era Paulo e Barnabé? Os pastores da igreja. Quem eram Paulo e Barnabé? Os melhores líderes de toda a região. Quem era Paulo e Barnabé? Os caras que cuidavam deles, que discipulavam eles, que exortavam eles, que fazia casamento deles, que dava orientação, que estava no dia do enterro, as pessoas que cuidavam do coração deles. Aí eles não falaram assim: não dá para mandar um só não? Não dá para mandar só o Paulo não e deixar o Barnabé? Não dá para mandar o Barnabé e deixar o Paulo não? Não. Eles ouviram a voz de Deus e liberaram os seus melhores. Olha o que é a obediência de uma igreja que tem amor a Deus e que quer que todos conheçam esse amor.
Tem um menino chamado Thales, ele é missionário da Junta de Missões Mundiais. Eu conheço ele desde pequenininho, porque o pai dele foi meu professor na escola bíblica dominical. O Thales estava indo para o campo missionário num país que, se ele fosse descoberto, ele seria preso e talvez até morto. Ele estava indo com a sua esposa e 2 filhos, e ele estava pregando na igreja do meu pai, onde meu pai era pastor, e a minha mãe estava perto. E aí, quando ele deu testemunho, acabou o culto, uma senhora veio até o Thales e falou assim: nossa, eu não sei como você consegue ir. E a minha mãe, que estava perto, disse que o Thales derramou uma lágrima no canto do olho e falou assim: eu não sei como você consegue não ir. Quando a gente ama, todo esforço é pouco. Quando a gente ama, a gente quer o tempo inteiro que as pessoas conheçam o amor de Deus. Gente, toda vez que você vai num restaurante, o amor de Deus tem que chegar lá. O garçom, o maître, o dono do restaurante, o cozinheiro, o camarada do estacionamento, alguém tem que receber uma oração. Quando você chega lá para buscar o seu filho, lá na escolinha, alguém que está ali esperando o filho também tem que receber uma palavra de Deus, um convite para vir à igreja, um convite para ir à selva, uma oração. Quando você chega para comprar um sanduíche num quiosquezinho da cidade, o camarada que está preparando o sanduíche, o camarada que está ali olhando os carros, a moça que está ali esperando o sanduíche também, alguém tem que ser abençoado. Você precisa não medir esforços para que as pessoas conheçam o amor de Deus. Afinal de contas, você nem sabe por que aquela pessoa está do seu lado, mas Deus sabe. Mas Deus sabe. A maioria das vezes que eu vou num restaurante, a maioria das vezes, quando o garçom me entrega a comida, eu falo: rapaz, muito obrigado, que bom que você me trouxe a comida, eu vou orar agradecendo a comida, eu posso orar por você? A maioria das vezes eu faço isso. Uma vez ou outra eu não faço, mas a maioria das vezes eu faço isso. E quando eu oro: Senhor, abençoa essa pessoa que está aqui me servindo com tanto carinho. Deus, ele tem uma família, a família dele não está aqui. Senhor, ele está aqui me servindo enquanto a esposa dele está lá com os filhos. Deus, cuida da família dele, cuida dos filhos dele. Quando eu acabo de orar, a lágrima daqui, ó. Quantas vezes eu vi garçons chorando. Um dia desse, domingo passado, eu fui orar pelo garçom. Aí o maître passou e falou assim: bota meu nome na oração também. Falei: vai dar desconto? Meus queridos irmãos, nós precisamos ter essa paixão. A igreja de Antioquia doou o que tinha de melhor, seus 2 pastores de uma vez só, para que o evangelho chegasse mais longe. Tem uma música do Asaf Borba que eu gosto muito, diz assim: eu sei que é possível dar sem amar, mas impossível amar sem dar. Não é bonito isso? Eu sei que é possível dar sem amar, mas impossível amar sem dar. Se nós estamos amando a Cristo, nós vamos dar o nome dele para as pessoas, a presença dele para as pessoas, o amor dele para as pessoas. Em segundo lugar, quando é o Espírito Santo que move o crescimento da igreja, a estratégia para atingir o coração das pessoas vem de Deus. Irmãos, tem um jeito de ganhar essa cidade inteira, tem um jeito de provocar uma revolução em Petrópolis. Tudo que vocês estão vivendo é revolucionário, é lindo, é incrível. O que Deus está fazendo aqui é realmente sobrenatural, mas Deus ainda tem alguma estratégia do Espírito, que esse grupo aqui vai ter que ficar orando lá de fora, domingo que vem agora, porque aqui dentro vai ter só visitante entregando a vida ao Senhor Jesus. Isso é um fato, isso é um fato. Se cada um de nós acreditássemos nisso, domingo que vem vocês iam ter que fazer aqui, quantos cultos está tendo agora? Ia ter que ter 5, ia ter que ter 6, e vocês iam começar a pregar com o pastor, a pastora não ia dar conta de pregar o tempo inteiro, e mais pregador ia levantar, e mais avivalista Deus ia trazer, e mais profeta Deus ia levantar, e mais milagre ia acontecer, e Deus ia derramar unção sobre a igreja.
Aí você fala: pastor, por que você diz isso? Dá uma olhadinha aqui, versículo 5, olha aqui, versículo 5, diz assim: chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Chegaram em Salamina e foram para onde? Para sinagoga. Agora dá uma olhada no versículo 14. No versículo 14, nós temos outra informação: de Perge prosseguiram até Antioquia da Pisídia. No sábado entraram na sinagoga. Se você for acompanhando as viagens de Paulo, você vai ver que sempre que ele encontrava a sinagoga, ele entrava. Por quê? Porque ele tinha uma estratégia. Ele entrava na sinagoga, tinha gente interessada nas coisas de Deus, sim ou não? Tinha. Aí eles começavam a falar, e alguém falava, né, por causa do Messias. Aí o Paulo falava assim: eu sei quem é. Já veio à terra, morreu numa cruz. Quer que eu conte essa história? Conte. E ele contava a história de salvação pela vinda do Filho de Deus, Jesus Cristo, ao mundo. Muitos ficavam com raiva dele, mas muitos se convertiam, e assim ele ganhava os primeiros cristãos, os primeiros servos em cada sinagoga. Dali ele ia para a praça, dali ele ia para a rua, mas ele já não ia sozinho, já tinha gente que fazia a conexão dele com a cidade, já tinha um novo convertido que apresentava outro, já tinha um novo convertido que levava na casa de alguém, já tinha um novo convertido que chamava para uma célula, e assim por diante. Ele tinha uma estratégia. Ah, pastor, a única estratégia de Paulo era essa? Não, o Espírito tem uma estratégia para cada ocasião e cada lugar. Lembra quando Paulo estava em Atenas? Ele estava diante de uma praça. Essa praça está até hoje lá. E naquela praça tinha um altar para um Deus, para outro Deus, vários deuses. E Paulo estava no Areópago, é uma montanha que tem ali em Atenas, aonde os filósofos ficavam conversando, os epicureus e os estoicos principalmente. Os epicureus que achavam que o segredo da vida são as emoções, o prazer, e os estoicos que achavam que o segredo da vida é a razão, é a lógica. Bem diferente de hoje, coisa nenhuma. Cheio de gente que acha que dançar um funk até o chão e transar com todo mundo no baile, que isso é curtição. Por quê? Porque o prazer vale mais. É um bando de epicureu, e um bando de gente ateu e à toa, que não acredita em nada. Por quê? Porque é estoico, achando que a razão tem que explicar Deus, senão não consegue crer. Como alguém finito vai explicar um infinito? Meus amados irmãos, Paulo está ali, e tem um povo, olha o tagarela aí, olha o tagarela. Lá pelas tantas, Paulo fala assim: eu estou vendo que na praça ali tem um altar ao Deus desconhecido, eu sei quem é. Parou todo mundo para ouvir. Por quê? Porque aquela cidade tinha tido uma grande pandemia, e quando teve a pandemia, eles de repente ficaram curados. De repente parou a pandemia, e eles não sabiam como isso tinha acontecido. Eles achavam que um Deus pagão tinha curado, e eles estavam com medo de não agradecer esse Deus, e esse Deus puniu o povo de novo. Então eles fizeram um altar ao Deus desconhecido. Quando Paulo falou: eu conheço esse Deus, parou todo mundo para ouvir. Aí ele foi e apresentou o Deus criador do céu, da terra, do mar, de tudo que neles há, o nosso Senhor. E aí um bando de filósofos se converteu ao nosso Deus. Lembra quando Jesus encontrou com a mulher samaritana? Chegou para a mulher e falou assim: está tirando água, né? Se você soubesse com quem você está falando, você me pediria a água viva, eu te daria, e você nunca mais ia precisar de água. Já foi num poço tirar água? Quem já foi num poço tirar água aqui? Pô, brincadeira, irmão. Puxar aquela correntezinha com aquele latão, ou então aquele balde cheio de água, e puxa, se você der mole, cai tudo de novo, e puxar, e a mão fica cheia de calo. A mulher falou assim: como é que é? Vai me dar uma água, que eu não preciso mais buscar água aqui, eu quero ouvir. E aí Jesus falou da água viva, que é o Espírito Santo.
e falou da transformação dentro dela, que era o que ela mais precisava, porque ela já tinha tido vários maridos, e ela não tinha ainda se ajustado, ela estava vendendo a sua felicidade, a imoralidade com homens diferentes, e Deus tinha um plano novo para a vida dela. Ela se converte e virou missionária, vai na cidade e fala para todo mundo: encontrei um homem que falou tudo da minha vida, ele é o Filho de Deus. E veio a cidade inteira e se converteu. Mas tudo começou com uma estratégia de Jesus, sim ou não? Tem uma estratégia de Deus para cada situação. Lá na Barra da Tijuca, um casal viu que estava tendo uma mudança no prédio, foi lá e falou assim: vocês estão precisando de alguma coisa aí? Não, está tudo bem e tal, muito obrigado. Não, calma aí. Foram em casa, trouxeram um lanche legal, com suco, com Coca-Cola, com tudo, trouxeram e falaram para os novos moradores: está aqui um lanchinho para vocês, o pessoal que está trabalhando com vocês aí, eu sei como é que é difícil o dia de mudança e tal. Aí o casal: ah, meu Deus, muito obrigado, ai que legal e tal. Aí lancharam, aí passou um tempo, vem a mulher com o estrogonofe, um estrogonofezinho, batata palha, aquela paradinha gostosa, trouxe uma comidinha para vocês. Aí a mulher que estava mudando para lá: meu Deus, que é isso? Que tratamento é esse que eu estou recebendo nesse prédio? Encanta ou não encanta? Você no meio da mudança vem alguém com o estrogonofe quentinho, aleluia, fala a verdade, porra, rola em língua, rola glória a Deus, rola tudo, meu irmão, é ou não é? Coisa maravilhosa. Aí beleza, aí o casal que levou comidinha, bebidinha, deu carinhozinho, chamou para ir na célula. Como é que não vai? Como é que não vai? Como é que você rejeita um convite para ir na casa de alguém que matou sua fome no dia, olha, pensa num dia endiabrado, é dia de mudança, dia difícil, sim ou não? Mudança complicada, aquelas caixas todas, aquela bagunça toda, entra e sai gente, você não dá falta, só vai dar falta 2 meses depois que sumiu alguma coisa, não é? É horrível. Naquele dia, eles foram atendidos, pronto, foram para a célula, se converteram. Um outro camarada, lá na igreja, foi alugar uma casa, um apartamento. Aí ele falou assim: olha, eu alugo para vocês, gostei de vocês, só tem uma coisa, eu tenho uma mania. Qual é a mania? É que eu gosto de entregar a chave lá no culto, lá na igreja, para poder orar pela pessoa que vai morar no meu imóvel. Vocês não podem ir lá não? O casal queria alugar um local. Tá bom, a gente vai. Foram, gostaram da palavra, gostaram do louvor, gostaram do ambiente, se converteram. Irmão, tem estratégia para a gente ganhar essa cidade inteira para Cristo Jesus. É só a gente estar conectado com Deus. Terceiro lugar, quando é o Espírito Santo que move o crescimento da igreja, nota-se autoridade espiritual na vida dos crentes. Irmão, tem um monte de gente aqui, mas a pergunta é: quantos aqui têm autoridade espiritual? A pergunta não é quantos aqui vêm a culto, a pergunta é quantos aqui levam o culto. Aonde você chega, o culto chegou. Aonde você chega, a unção chegou. Aonde você chega, o milagre chegou. Aonde você chega, a autoridade de Deus chegou. Dá uma olhadinha nesse texto aqui. Olha só o que acontece no versículo 9. Diz assim o versículo 9: então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: filho do diabo, e inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele tateando procurava alguém que o guiasse pela mão. Tinha um cara endemoniado, que estava perturbando a evangelização que Paulo estava fazendo, um tal de Elimas, e o Elimas estava perturbando Paulo, e tentando tirar as pessoas, e tinha um procônsul da cidade, que era um juiz da cidade, querendo se converter. Se um juiz se converte, ele vai julgar à luz da verdade, à luz da justiça, é ou não é? É o que mais falta no país hoje. Nossa justiça está podre, infelizmente, não todo mundo não, mas muita gente
Muita gente, não é a maioria não, mas muita gente. Então, olha que coisa incrível, e Paulo querendo evangelizar, o procônsul querendo se converter, e o endemoniado do adivinhador Elimas perturbando, e Paulo aturou, na hora que o Espírito Santo falou, é agora, ele virou para Elimas, carinhosamente falou assim: filho do diabo, cansei de você. Eu às vezes em Brasília tenho vontade de falar isso, às vezes me dá vontade de falar isso em alguns lugares lá: filho do diabo, chega, meus amados irmãos, chega. Elimas, você vai ficar sem ver por alguns dias, para você saber o poder de Deus que está sobre a minha vida. O Elimas ficou cego na hora. Quando o procônsul viu que o Elimas ficou cego, mediante uma palavra do Paulo, ele falou: misericórdia, tem poder nesse negócio, e ele se converte. Sabe por que tem muita gente que não se converteu ainda? Porque acha você legal, bacana, bonitinho, cheirosinho, mas ele não viu ainda a autoridade espiritual na sua vida, ele não viu que você tem um diferencial, ele não viu ainda que a sua vida ilumina o caminho de alguém, que a sua vida expande a fé de alguém, que a sua vida exemplifica o que Jesus viveu. Meus amados irmãos, nós precisamos pensar nisso. Quando ele foi tomado pelo Espírito Santo, ele mostrou a autoridade do Espírito sobre a vida dele. Sabe por quê? Que as nossas escolas estão tomadas de ideologias. Sabe por quê? Que estão aí querendo botar todas as crianças para não serem menino nem menina. Sabe por quê? Que os personagens super-herói, está tudo virando super-herói, bissexual, sei lá o quê, uma invenção de moda, para poder agredir as crianças, porque a igreja dormiu, porque eles estavam proliferando essas ideologias. Deixa a criança ser criança, quando for adulto cada um escolhe o seu caminho, mas deixa a criança ser criança. E nós não vimos o caminho do mal que estava tomando a universidade, chegou no ensino médio, foi para o ensino fundamental, e está no ensino mais básico, o ensino infantil, e agora nós estamos tendo que cortar um dobrado, para tentar reverter esse quadro, e a gente vai precisar de homens e mulheres que tenham autoridade de Deus. Um menino chegou na universidade, primeiro dia de aula, uma calça jeans desbotada, um tênisinho surradinho, uma camiseta de malha simples, menino pobre. Menino chegou com a mochilinha surrada e uma Bíblia na mão. O professor olhou para aquilo, falou: é hoje. No início da aula falou assim: estamos aqui para um ano letivo, e é bem importante já dizer que estamos aqui porque a gente decidiu que Deus não tem nada a ver com isso, afinal de contas não existe Deus, isso é uma invenção humana. Na sala tinha um monte de membro de igreja, não sei se tinha algum membro da igreja aqui de Atitude de Petrópolis não, mas tinha lá uns membros de igreja. Ficou todo mundo caladinho, porque o professor já chegou batendo, não existe Deus. Mas esse moleque que chegou lá, aquele moleque simples, chegou lá com a Biblinha na mão, ele virou para o professor e falou assim: professor, Deus existe sim, eu falei com ele hoje. O professor falou: opa, temos aqui um crente. Os outros crentes, tudo coçando a cabeça, falando: ah, papai, deu ruim. Mas esse moleque era diferente. O moleque falou: é isso aí, professor, o senhor não pode falar que Deus não existe não, ele existe sim. Aí o professor foi, já estava preparado, enfiou a mão numa gaveta, puxou da gaveta um ovo, falou assim: se Deus existe, se tudo não é uma lógica humana, natural, então tudo bem, eu vou soltar o ovo aqui, se o ovo cair no chão e não quebrar, é porque Deus existe, mas se o ovo cair no chão e quebrar, é porque isso é uma lei natural, e Deus não existe. O menino falou assim: o senhor quer fazer isso? Pode fazer, mas posso orar antes? Moleque aguerrido, moleque de outro patamar. Aí o professor falou assim: vai orar. Ah, nem acredita em oração, gente. Os outros crentes lá, aqueles crentes sem vergonha de igreja,
espião secreto de Jesus, tudo caladinho. Aí o menino vai e ora: Senhor, o Senhor sabe que esse assunto dele não é comigo não, é contigo, hein? Ele está questionando o teu poder. Eu? Tem nada a ver com isso, só estou comunicando ao Senhor. Agora, Senhor, eu creio no teu poder, e eu sei que esse ovo vai cair no chão e não vai quebrar. E quando o ovo cair no chão e não quebrar, Senhor, me faz um favor, mata esse professor, para toda essa turma saber que não se pode agir com falta de temor ao Deus verdadeiro. Em nome de Jesus, amém. O professor começou a passar o ovo de uma mão para a outra, falou que começa essa de morte, era só papo de ovo. Ninguém falou que de morte, que história é essa? O menino falou assim: professor, o senhor não falou que Deus não existe? Larga o ovo, professor. Não, mas uma bobeira, falando esse negócio aí de morte, nada a ver. Não, professor, o senhor falou que Deus não existe, estou te falando que Ele existe, larga o ovo, professor. E a turma já assim, ai, ai, ai. O professor, nervoso, começa a suar e fala: vamos parar com essa brincadeira, vamos voltar para a nossa aula. Pega o ovo e bota dentro da gaveta e fecha a gaveta. Só tem um problema: onde o professor passava na faculdade, alguém gritava: e aí, e o ovo, professor? Mas aquele garoto, onde ele passava, as pessoas diziam: esse moleque é de Deus, esse moleque é de Deus. Sabe qual é o problema? É que a gente não está mandando o pessoal soltar o ovo, porque a gente não está tendo autoridade espiritual. A gente às vezes quer que as pessoas venham para a igreja porque é legal. Pô, vai lá, o pessoal é legal. Não, a gente tem que trazer eles para cá, dizendo para eles: Deus vai transformar a tua vida, existe coisa para melhorar na tua história, e Deus tem um plano melhor do que esse que você está fazendo, e nós temos que ter autoridade do Espírito Santo. Mas em quarto e último lugar, quando é o Espírito Santo que promove o crescimento da igreja, as pessoas ao redor dos crentes não são mais os mesmos. Quem convive ao redor da sua casa não pode ser mais o mesmo. Quem trabalha com você não pode ser mais o mesmo. Quem faz compra no mesmo lugar que você frequentemente, ou faz unha do seu lado, minha irmã, ou faz o cabelo, aquela chapinha do seu lado, não é mais o mesmo. Pastor, por que você diz isso? Eles foram da sinagoga e aí perguntaram para Paulo: você tem alguma coisa a dizer? Ele prega o evangelho e apresenta todo o plano de salvação, fala de Abraão, de Isaac, de Jacó, fala do rei Davi, fala do nascimento de Jesus, de uma virgem, fala da vida que ele viveu, fala da morte dele e da ressurreição. Ele pergunta: quem quer receber esse Cristo? Dá uma olhada no que aconteceu, versículo 48. No versículo 48 nós lemos assim: ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna, e a palavra do Senhor se espalhava por toda a região. Meus irmãos, a alegria tomou as pessoas, a paz tomou as pessoas, o júbilo tomou as pessoas, a positividade tomou as pessoas, a esperança tomou as pessoas, e eles começaram a falar para os outros, e o evangelho foi se espalhando por toda a região. Se as pessoas verem a vibração do evangelho na tua vida, elas vão querer saber que fonte é essa que mudou a sua história. Se as pessoas notarem que existe uma alegria, mesmo com as lutas que você passa, que existe uma esperança, mesmo com os perrengues que você enfrenta, que existe uma fé, mesmo com as provocações que o mundo te faz, que existe uma paz, mesmo com as lágrimas que você derrama, as pessoas vão falar assim: caramba, crente também passa dificuldade.
Mas crente passa por isso diferente. Crente passa por isso de outro jeito. Crente passa por isso com uma fé, com uma alegria, com uma paz. Eu quero isso para a minha vida. Meus amados irmãos, eu fui a um sítio. Ouve isso, que legal. Cheguei no sítio, tinha uma chocadeira. Já viu chocadeira? Esse negócio de galinha ficar em cima do ovo, isso é coisa do passado. Isso aí é ovo raiz. Agora, botam os ovinhos lá das galinhas e botam as lâmpadas em cima. E o calor da lâmpada fica o tempo inteiro no ovo ali. Eu estava olhando aquelas lâmpadas aquecendo os ovos. E de repente, o ovinho aqui, e de repente, o franguinho aparece, cara, o pintinho apareceu, sem galinha nenhuma, só por causa do calor. Sabe o que o Espírito Santo falou comigo? Que tem um monte de gente doido para nascer para Deus. O que está faltando é a gente para colocar calor na vida deles. Ah, pastor, eu tenho uma vizinha minha, pastor. Nossa, minha vizinha é feiticeira. Nossa, pastor, ai, não vejo a hora de mudar de lá. Uma macumbaiada danada. Deixa eu te falar uma coisa. Essa pessoa está procurando. Aquele cara doidão, fuma maconha o dia inteiro, bebe lá um chá de cogumelo, ele está à procura de alguma coisa sobrenatural. Aquela menina lá que você conheceu, que tem um monte de tatuagem de santa, um monte de tatuagem de coisa religiosa e não sei lá, está à procura. Se você não mostrar o caminho, eles vão se apegar ao que eles encontraram, porque você não mostrou o caminho da verdade. A gente às vezes cria preconceito com gente que está buscando com mais força que a gente, está buscando errado porque ninguém mostrou o caminho do certo, e vai morrer sem Jesus e ir para o inferno, porque só precisava que a gente falasse: ei, vejo que você quer coisas sobrenaturais, vejo que você quer uma experiência com o poder divino, que tal experimentar o que mudou a minha vida? E você fala de Jesus, e você fala do que Ele fez na tua vida, sem magoar a pessoa, sem xingar a pessoa, sem discriminação, sem preconceito, só amando e testemunhando. Às vezes você vai decorar um versículo, João 3,16, mas esse versículo nas mãos do Espírito é faca pontiaguda que penetra até o mais profundo da alma. Ah, queridos, o Espírito Santo está mandando um recado para você e para essa igreja. O crescimento de vocês até aqui foi majestoso, glória a Deus, mas ainda é uma gota perto do que poderia ser, e ainda é muito pouco perto do que será. Só depende de cada um de nós entender que pelo mover do Espírito Santo podemos ser mais que vencedores, instrumentos de autoridade e fé, e poder e unção nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Os corações que estão doidos para nascer para Deus serão aquecidos por essa igreja e pela sua vida. E eu profetizo que a partir de hoje sua postura vai mudar, amém? Você vai estar antenado o tempo inteiro, amém? Você vai estar conectado com pessoas o tempo inteiro, amém? Você vai tentar botar um plano na sua vida, escreve lá num papel, lá no seu armário, falar de Jesus todos os dias. Escreve lá para você se lembrar, para quando você pegar um Uber, ou quando você for na padaria, se você não falar de Jesus para uma pessoa no dia, você não sossegar, ser um alvo de vida, uma expectativa de serviço a Deus.
E eu tenho uma boa notícia: não há quem coloque a mão no arado que se arrependa. Eu hoje dei o testemunho do dinheiro que eu nem esperava, que estava lá na minha conta desde 2016. Uma remessa lá, um presentinho que eu ganhei. Deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente coloca a nossa vida à disposição de Deus, às vezes você vai passar umas magrelas, umas dificuldades, umas lágrimas. Fique tranquilo, no tempo certinho Deus vai mandar os mimos, porque Deus também é Deus de mimos. E o sonho que você nunca imaginou vai se concretizar. Essa semana tivemos um encontro em Brasília. Eu fui o idealizador desse encontro. Nós levamos quase 800 líderes de todos os estados brasileiros para um relatório do presidente da República e dos principais ministros de estado sobre o que está acontecendo no Brasil. Eu fiz por amor à minha pátria, querendo que as pessoas saibam o que está acontecendo, que elas orem por isso, que elas ajudem, só isso. Quando era outro presidente, eu torcia para dar certo, mesmo não concordando com a maioria das coisas que ele fazia, eu torcia para dar certo. É o meu país, é minha gente. No final da fala do presidente, eu não tenho como botar aqui para vocês agora para assistir, mas eu tenho no meu celular. Esse presidente me deu uma honra, mas uma honra tão grande. Ele disse assim: o pastor Josué, eu não posso chamar de filho, porque ele está velho para isso, mas eu posso chamar de irmão mais novo. E ele é uma das pessoas com as quais eu converso de tempos em tempos, para saber se é justo ou não certas coisas, e ter uma percepção sobre o que nós devemos fazer pelo Brasil. Irmão, menino de Marechal Hermes, estudou em escola pública. Minha avó morava em barraco de tábua. Eu ia lá na infância, barraco de tábua. As baratas passavam pelo meio do barraco, porque às vezes a madeira não fechava direitinho. Casa da minha avó de palafita, embaixo água, quando a maré subia. Quando a maré descia, aquela lama e aqueles caranguejinhos pequenininhos que fica na palafita. Iogurte na minha infância era com lactobacilo. Jogava o leite dentro, aí os lactobacilos estragavam o leite e a gente tomava aquele iogurte. Negócio de Danone e também, esquece. Uva, kiwi. Vem em casa, era abacate, que tinha um pé de abacate lá. Era abacate de manhã, abacate de tarde, abacate de noite. Abacate com açúcar, vitamina de abacate. Irmão, acho que até abacate com pimenta a gente comia naquele negócio lá. Você fica às vezes minimizando aonde você vai chegar, porque você despreza o aprendizado de onde você veio. Às vezes as dores que te causaram são a grande força para aquilo que o Deus quer fazer na sua vida. Às vezes abusaram de você, e daí? E daí, pastor, que dói? Sim, mas o e daí não é uma questão do passado. Existiu uma dor, o e daí é, e daí? E daí? O que vai acontecer agora? Vou ressignificar isso? Vou viver uma nova vida? Ou vou ficar prostrado numa coisa que me aconteceu? Vou valorizar quem está do meu lado, me amando? Ou vou viver em função de quem um dia teve ódio pela minha vida? Servo de Deus serve a Deus, e se serve a Deus, participa dos sonhos de Deus, e se participa dos sonhos de Deus, pode sonhar com Deus, e quem sonha com Deus não vive dos pesadelos do passado. Deus está te chamando para mudar a sua história, e mudar a história dessa igreja.
A melhor oferta da tua vida você não vai dar esse ano nessa igreja. A melhor oferta da tua vida, o ano que você mais ganhou gente para Jesus, ainda será esse ano. Você vai trazer gente para cá, que vai chegar aqui falando: pastor, não prega não, que eu já quero me decidir antes de pregar. Eu já vim aqui para me converter, só de conviver e ver o amor dessa pessoa para me trazer aqui. Irmãos, ser escuta é pouco, porque Deus pode fazer aqui esse ano, se cada um aqui se voltar para o Espírito e falar: Senhor, manda sobre a minha vida o crescimento do Espírito, e usa a minha vida para o crescimento do Espírito. Quem aceita o desafio de viver esse novo sonho? Se você aceita esse desafio, eu queria fazer um ato profético aqui. Eu queria que você ficasse de pé como um soldado do Senhor, um soldado dizendo: Senhor, eu quero marchar nos meus negócios, quero marchar na minha família, quero marchar com o meu casamento, quero marchar nos meus relacionamentos, quero marchar no meu trabalho para Deus, quero marchar na evangelização, eu quero marchar, eu quero fazer diferença. Meu irmão, eu vou te dar um desafio. Você vai convidar a gente para estar aqui nessa semana do aniversário. Você vai chamar a gente para vir aqui para domingo, lotar esse culto aqui. Vai ter que ficar 300 pessoas lá fora adorando a Deus e orando, clamando a Deus e adorando. E o coro comendo aqui dentro, o Espírito Santo só trabalhando e removendo pecado e tentações. Quem crê nisso? Deixa eu profetizar sobre a tua vida. Estenda a tua mão, recebe agora. Santo Deus, é inacreditável o que tens feito nesse lugar, mas mais inacreditável é o que tu farás. Coloca a tua mão sobre cada vida nesse lugar. Manda uma unção de crescimento, de multiplicação sobre essa terra. Unge, ó Deus, os pastores dessa igreja, não apenas o pastor Wallace e a pastora Elane, mas cada pessoa com coração pastoral, desejoso de servir ao Senhor com sua vida, porque afinal de contas, o grande chamado do Senhor é para ir e fazer discípulos, e quem faz discípulo é pastor. Cuidar, zelar, orientar, consolar, é atitude de pastor. Não se faz o discípulo sem fazer isso, ou seja, é um chamado pastoral para toda igreja. Manda uma unção pastoral sobre esse povo agora. E Senhor, eu queria te pedir que os negócios deles sejam abençoados, que sejam promovidos nas suas empresas, que saiam dessas empresas para outros lugares melhores, tendo visão de onde está esse lugar melhor. Senhor, que os casamentos prosperem, que haja perdão, que a arrogância saia de lado, que a vaidade saia de lado, que cada um vire para o outro e fale: me perdoa, vamos viver legal, Deus, coloca o teu poder sobre essa comunidade, pois é no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Amém. Pastor Wallace, você pode sentar? Deixa eu fazer um anúncio para você aqui. Queridos, no dia 15, 16, 17 de novembro, nós vamos ter um Apelidas diferente. Eu vou fazer 3 dias de uma imersão, falando de conceitos valiosíssimos para a sua vida e para a sua liderança. Vai ser uma imersão muito especial, e ela também vai ser um anúncio de um curso que eu vou dar no dia 10 e 11 de dezembro, presencial e também online, em que eu vou pegar 18 anos de aprendizado na Igreja Atitude e vou derramar sobre você em 2 dias. Quais foram as chaves que eu usei? Quais foram as coisas que eu aprendi? Aonde eu errei, onde eu acertei, aonde eu chorei e aonde eu enxuguei as lágrimas e dei a volta por cima. E quero jogar todo esse conhecimento sobre a sua vida. Então eu queria que você orasse por isso. Deus está me chamando para um novo projeto, uma coisa muito legal, que eu creio que vai trazer muito benefício para o nome da nossa Igreja Atitude, vai trazer autoridade para os pastores da Atitude, vai levar os nossos membros a uma nova oportunidade no Brasil, e eu queria que você orasse por isso. Então,
No dia 15, 16 e 17 de novembro, vai ter um apelido de 3 dias, onde eu vou estar derramando muito conhecimento. E no dia 10 e 11 de dezembro, vai ser presencial lá na Barra da Tijuca. Vai ter online também, mas quem puder ir no presencial, claro que presencial tem um diferencial. E eu queria convidar vocês, tá certo? Então anota aí, 15 de novembro e 10 de dezembro, tá certo? Deus abençoe todos com a melhor das bênçãos. Um beijo. Quero convidar aqui o nosso líder da Missão Atitude, pastor Robson, para vir à frente. Quero convidar os líderes de rede para estarem aqui também. Nós vamos estar nesse momento. Quero aproveitar um pouquinho, pastor. É um privilégio muito grande ter você como pai, como amigo, como mentor, como meu líder, a minha maior referência. Ninguém consegue chegar a lugar nenhum sem um mentor, sem alguém para modelar, para crescer. E quando eu te conheci, pastor, eu vinha de um contexto de religiosidade. Eu tinha passado por muitas igrejas e eu não conseguia entender o evangelho genuíno e verdadeiro, que é um evangelho que confronta, mas que é cheio de amor, o evangelho que é leve, mas que também tem fogo. E eu aprendi isso com você, pastor, e foi esse evangelho que me fez, sabe, ser apaixonado por vidas e ter a sensação de que eu tinha muito tempo perdido. Eu tenho 40 anos. E há 10 anos atrás, 11 anos atrás, eu tive o privilégio de conhecer o pastor Josué. Eu falei assim: eu quero ser como esse homem. Eu quero amar pessoas como esse homem ama. Eu quero saquear o inferno como esse homem saqueia o inferno. E eu descobri que o nosso Deus, Ele pode levantar qualquer pessoa comum, qualquer pessoa simples, tímida, talvez com sentimento de incapacidade, talvez alguém já te desqualificou. Pessoas simples. Se você olhar o contexto dos discípulos, dos 12 apóstolos, você vai ver que são pessoas simples. Deus escolheu aqueles que os teólogos, os filósofos não escolheriam, não é isso, pastor? Jesus escolheu aqueles que talvez na sinagoga não seriam os escolhidos. Isso quer dizer que você tem vaga, você pode se alistar hoje, amém? E eu quero receber essa oração, pastor especial, como igreja, com os líderes de rede, os nossos pastores aqui presentes, você e o pastor Robson, que são uma referência para nós. Queremos receber essa oração de envio e declarar que a partir de agora começa um novo tempo nessa igreja. É um 3º ano, então a gente está crescendo, a gente está amadurecendo, amém, gente? A partir de agora a gente vai viver um outro patamar. Eu creio nessa promessa, amém? Glória a Deus. Vamos orar então. Eu queria que você cresça nesse momento profético. O que foi até aqui foi legal, mas o que Deus tem a partir daqui é sobrenatural, amém? É exponencial, amém? Você pode ficar de pé, estenda suas mãos sobre esse altar, sobre essa liderança que tem feito a diferença. Nós vamos orar nesse momento. Pastor Robson, fica aqui, do meu ladinho aqui, isso, estende as mãos aí. Santo Deus, nós temos realmente motivo de sobra para te agradecer, porque a unção derramada sobre a cabeça do pastor Wallace, sobre a cabeça da pastora Elane, sobre a cabeça desses líderes pastorais que têm feito a diferença na igreja, esses líderes de rede exponenciais, realmente, que coisa tremenda, Senhor. Mas, Senhor, a gente vai